Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista em Rosário do Sul, PIB Rosul, nosso apelido, uma comunidade de fé, esperança e amor, com a missão de criar um ambiente onde as pessoas possam receber, aprender e servir a Jesus. Tudo isso através do discipulado com Jesus. Amém? Irmãos, que privilégio, que momento especial estarmos aqui para juntos cantar para Deus, orar, como nós acabamos de fazer, mas também ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu creio poderosamente na palavra de Deus. Eu creio que a pregação da palavra ela tem poder para transformar vidas. Eu creio que a pregação da palavra tem poder para salvar vidas. Salvar da morte para a vida no reino. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Salvação da morte para a vida no reino. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Novo Testamento, Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas, Efésios capítulo 2. Lembrando que nós seguimos agora na nossa série de mensagens sobre os fundamentos da nossa fé. Hoje é a 7ª mensagem. Semana passada foi a 6ª mensagem que o Eduardo trouxe sobre comunhão e adoração, sobre igreja. E hoje nós vamos seguir nessa série de mensagens, Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos meditar então na salvação da morte para a vida no reino. Todos acharam aí Efésios capítulo 2? Vamos ler o texto? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Oremos mais uma vez. Santo, eterno, grandioso é Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti neste momento, pedindo e suplicando a Ti, em nome de Jesus Cristo, a iluminação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos crer na Tua palavra e que essa palavra traga salvação à nossa vida. Usa a minha vida apesar de mim, das minhas limitações e fraquezas, e que possamos juntos caminhar na fé, na esperança e no amor, viver verdadeiramente. Obrigado, ó Deus, por este privilégio de estarmos aqui ouvindo Tua palavra. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Salvação. O que é salvação? Salvar significa retirar alguém que estava correndo perigo. Ok? Simples, né?
De maneira bem simples, vamos pegar o exemplo de alguém que está se afogando. Alguém está se afogando, ela precisa de um resgate, de uma salvação, de um salvamento. Ou uma pessoa que está em um incêndio, um prédio em chamas, e a pessoa está lá no meio do prédio, e o prédio está pegando fogo embaixo, em cima, sei lá, e a pessoa está lá precisando de salvação. Enfim, uma pessoa que está em perigo, né, precisa de salvação. Salva da morte, né, salva do perigo. Mas agora, em termos bíblicos, em sentido bíblico, o que é salvação? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Nós vamos ver o que é salvação e como ela... Claro, é um tema gigantesco, né, irmãos? É um tema esplendoroso, grandioso demais. Mas nós vamos refletir em alguns aspectos da salvação que Deus nos dá. Vamos primeiro meditar no Antigo Testamento, como que aconteceram algumas coisas no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. O texto que nós acabamos de ler é um dos mais belos textos do Novo Testamento. Pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso. Nós confiarmos e dependermos de uma salvação que não é feita por nós. Isso é maravilhoso, porque as nossas obras são falhas, não é verdade? Mas a obra que Deus faz é perfeita. Então isso é maravilhoso para nós. Vamos lá. A salvação foi um ato construído por Deus ao longo da história. Isso a gente já tem falado aqui em várias mensagens. Eu até me sinto bem repetitivo nessa parte, mas eu acho que é legal ser repetitivo nisso. Deus cria todas as coisas. Deus criou a humanidade, colocou num jardim, estabeleceu uma aliança. O que aconteceu? A humanidade quebrou essa aliança, o homem quebra essa aliança com Deus, e o ser humano que estava numa condição de proteção divina, de segurança, até mesmo da sua alma com Deus, o ser humano ao quebrar a aliança, ele perde essa posição. Perde proteção, perde segurança e perde também a sua alma. Porque Deus falou, no momento em que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Morte espiritual. Morte física também com suas consequências. Deus, então, inicia a partir desse problema um plano de salvação. Deus quer restaurar... Vocês viram que eu fiz esse gesto aqui, né? O homem estava em uma condição de proteção com Deus, de comunhão com Deus, né? O homem perdeu essa condição. O homem perdeu a sua alma por causa do pecado. Agora Deus inicia um plano de salvação para resgatar esse propósito original, essa comunhão, essa perfeita comunhão com Deus. E ele faz isso através de um plano de resgate. E ele vai fazer uma nova criação. Muito cuidado. Quando a gente fala em nova criação, nova criatura, a gente não está falando que Deus vai abandonar essa terra e vai criar um novo planeta, uma nova criação. Não. Deus vai restaurar. Quando a Bíblia fala em novos céus, nova terra ou novas coisas, o sentido é de renovar. Ou seja, Deus quer restaurar o propósito original dele, e tudo isso através de uma restauração, de um renovo. E claro, essa restauração acontece única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, você sabe que a Bíblia ela é dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo para executar esse plano. Ele começa chamando pessoas, o próprio Adão recebe ali uma profecia, né, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar do descendente. Ali nós chamamos o proto-evangelho, né, um protótipo do evangelho, um projeto piloto, vamos dizer assim, né, uma iniciação do evangelho lá em Gênesis capítulo 3.
Mas aí Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, Deus chama José. O povo vai para o Egito e lá no Egito nós temos grandes passos, grandes atos de Deus salvadores. Porque no Egito o povo é escravizado. E Deus usa o cenário do Egito, o povo já começa a se formar o povo de Deus, e esse povo vai para o Egito e acaba sendo escravizado lá no Egito. Então Deus vai utilizar esse cenário para mostrar que ele é um Deus salvador. O Egito, então, é o principal, a salvação lá no Egito, é o principal evento onde Deus mostra a sua salvação no Antigo Testamento. Tanto que o povo de Deus, o povo judeu na época, é ordenado a celebrar o quê? A Páscoa. E o que é a Páscoa judaica? Ela está ligada à salvação do Egito. O cordeiro, tinham que imolar o cordeiro, tinham que aspergir o sangue nos umbrais da casa, enfim. Então a Páscoa judaica ela é celebrada por quê? Porque o Egito, a salvação lá no Egito é um evento importante, porque já Deus mostrando, Deus revelando os seus atos salvadores ao longo da história. E claro, aí fica muito mais claro para nós ainda que Jesus morreu na sexta-feira antes da Páscoa. E Jesus ressuscita na Páscoa. Então aí fica mais claro ainda para nós que o Cordeiro Pascal nada mais, nada menos do que era Jesus. Tudo isso está ligado, conectado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Meu objetivo é dizer que Deus foi aos poucos estruturando a salvação da humanidade. Interessante, esses dias eu recebi uma crítica de uma pessoa que eu falei que eu era crente e tal. E aí a pessoa falou assim, tá, mas tu gosta do Novo Testamento, né? Eu digo, não, eu gosto da Bíblia toda. Não, mas o Antigo Testamento não, né? O Antigo Testamento era, como é que ele falou? Não é segregar, não era essa palavra segregar, é exclusivista, tipo assim, que era só com o povo, não era inclusivo, vamos dizer assim. Eu digo, não, mas eu acho que tu acabou lendo errado a tua Bíblia, porque nós vemos que quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem um... Claro, irmãos, o pessoal tem dificuldade de entender, acha que Deus era única e exclusivamente com Israel. Deus era o Deus de Israel, sim, mas Deus sempre deixou claro que o propósito dele era alcançar todos os povos, línguas e nações. E há vários relatos bíblicos sobre isso. Tem um livro inteiro de Jonas. Jonas foi chamado para pregar para os judeus? Não. Para os ninivitas, que não eram do povo judeu. Enfim. Então, o Antigo Testamento é como se fosse uns rabiscos, um rascunho. Rabisco não, desculpa. Um rascunho. É Deus rascunhando alguns aspectos da sua salvação. E como eu falei, ele vai destrinchando. Inclusive, Isaías 25:8 tem uma profecia muito linda, onde é a primeira vez que aparece Deus prometendo abertamente aniquilar a morte. Então é interessante porque a Bíblia ela vai se desenrolando, vai destrinchando. Quais outros detalhes importantes que nós podemos observar na salvação de Deus no Antigo Testamento? Deus sempre toma a iniciativa. É sempre Deus que vai buscar o ser humano. O homem por si só não busca Deus. O Eduardo acabou de citar Romanos 3:23, e os versículos adiante ali. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Mas Deus toma a iniciativa. Deus vai atrás. Deus foi atrás de Adão. Deus vai atrás para salvar. Então nós vemos uma iniciativa divina para salvar. Sempre Deus deixa claro que a salvação tem um preço a ser pago. No Antigo Testamento era o cordeiro, Claro que esse cordeiro já apontava para Jesus, que iria pagar um alto preço para nos salvar. Então Deus deixa isso claro. E sempre vemos que Deus ele toma iniciativa, ele mostra o preço da salvação e também ele salva para um propósito.
Deus salva as nossas vidas para um propósito. E basicamente a gente vê as pessoas sendo salvas na Bíblia e pessoas que se comportam de maneira diferente, pessoas que são transformadas por Deus. É ou não é verdade? Nós vimos muito isso na Bíblia, Deus transformando o caráter de pessoas, além de Deus escrever pessoalmente, vamos dizer assim, a história da pessoa, ele coloca, por exemplo, Davi. Quando a gente vê Davi no seu relacionamento com Deus, Davi pecou, mas Deus foi lá e restaurou Davi. Davi se humilha, se arrepende. Mas ao mesmo tempo, Davi tendo a sua vida com Deus, ao mesmo tempo, Deus usando a vida de Davi no propósito maior de salvação da humanidade. Então, beleza. No Antigo Testamento, nós vemos esses aspectos da salvação. Mas é a salvação no Novo Testamento. Gente, quando Jesus entra em cena, no cenário da salvação, aí sim, aí tudo fica mais claro. Tudo fica... Lembra que eu falei que no Antigo Testamento é como Deus estivesse fazendo um rascunho, né? Um esboço. Aí Jesus entra em cena, aí é como se Deus estivesse colorindo esse desenho da salvação. Começa a ficar mais claro para nós. Nós olhamos para a vida de Jesus. Meus irmãos. E aí nós podemos ver todo o caminho que Deus preparou, todo o pano de fundo que Deus cria para que Jesus venha. Deus manda o seu próprio Filho, Jesus, Deus na terra, para descortinar a salvação. E aí agora eu vou entrar num papo um pouco mais filosófico, mas é muito interessante, é muito importante a gente entender isso. No Antigo Testamento, a salvação está mais ligada a um evento nacional, né? Porque era a Páscoa, basicamente, salvando o povo, levando o povo para uma terra. Então tem aqueles aspectos nacionais da salvação, vamos dizer assim. Já no Novo Testamento, a salvação não se torna um evento, mas uma pessoa. No Novo Testamento, a salvação se torna uma pessoa, Jesus Cristo. E daí tem 3 aspectos que eu quero ressaltar da salvação sendo explanada no Novo Testamento. Primeiro, a salvação tem um aspecto cósmico. Cosmos tem a ver com a criação. Amém? Então, Jesus é a finalização do plano de salvação de Deus, só que não é só uma salvação de pessoas, é uma salvação da criação inteira. Jesus redime toda a criação. Jesus restaura toda a terra. Lembra que eu falei do renovo da terra? Deus não vai criar outra criação, outras galáxias, outro planeta, não. Deus vai restaurar, renovar essa terra. Essa é a dimensão cósmica que eu estou falando. Que Deus vai restaurar o propósito original. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, como que será a vida no paraíso que será aqui na Terra? Gente, da mesma forma que a gente vive hoje aqui. Porém, cuidado, preste atenção, não haverá pecado, não haverá maldade. Parece que eu estou falando algo simples, né? Vai ser igual aqui, só que sem pecado. Só que, claro, sem o pecado vai ser muito, muito diferente. Sem injustiça, sem maldade, isso vai mudar drasticamente a nossa vida na terra renovada por Deus através de Jesus Cristo. Será melhor? Impensavelmente melhor. Beleza? Então, no Novo Testamento, nós vemos esse aspecto cósmico da salvação. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas aí tem outro aspecto, o aspecto pessoal. A salvação, ela é pessoal. Vocês viram que no Antigo Testamento Deus mandava pregar para o povo, né? E o povo se arrependia. Vocês vejam que no Antigo Testamento há essa ênfase no povo, né? Agora aqui, no Novo Testamento, a ênfase é a pessoa. Não que as pessoas não fossem salvas, não é isso. Mas é que agora, Deus, como eu falei, está descortinando, está deixando mais claro a salvação
para nós em Cristo Jesus. Então a salvação ela é coletiva, ela se desenvolve no coletivo, mas ela é uma salvação pessoal. Nós somos salvos pessoalmente por Jesus. Então, esse aspecto cósmico que eu falei é Deus salvando toda a criação, e o aspecto pessoal é Deus salvando cada indivíduo pessoalmente. Pessoalmente, como eu sou salvo? Já entrando nesse assunto. Lucas, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Rosário, o que Rosário do Sul? Vamos usar o modelo do Antigo Testamento. O que o povo de Rosário do Sul precisa fazer para ser salvo? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá em Atos 16 também, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Romanos 10, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvação. Mateus 24 traz para nós fechar aqui também. Mas aquele que perseverar até o fim, importante, esse será salvo. E quem não lembra do início da pregação de Jesus, que está lá registrado em Mateus? E passou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos e crede, pois está próximo o reino de Deus. Arrependam-se e creiam. Rosário do Sul, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Está chegando o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Sou salvo, já invoquei o nome do Senhor, já me arrependi, estou perseverando, estou buscando a Deus. Se a resposta é afirmativa, sim, você foi salvo. Se você invocou a Deus de todo o seu coração, se você clamou a Deus por salvação, Deus me salva, Deus me salva. É isso que você precisa fazer, clamar por salvação. Deu. Acabou. Claro, se arrepender dos seus pecados. Perseverar, como nós vimos aqui, é uma caminhada. É uma caminhada. Então nós vimos aqui esse aspecto cósmico, esse aspecto pessoal, mas aí agora, toda vez eu vou falando que é importante, né? Tem algo muito importante aqui para nós. A salvação em Cristo Jesus tem uma dimensão escatológica. Calma, fica tranquilo que eu vou tentar explicar. O que é essa dimensão escatológica da salvação de Deus? Escatologia significa o estudo das últimas coisas. Escatos é último, logia, isso é do grego, estudo de. Então é estudo das últimas coisas. E aí por que a salvação tem um sentido escatológico no Novo Testamento? Porque tem a ver com o final do mundo. Eu quero analisar com vocês algumas verdades. Preste bastante atenção. Eu tenho uma notícia para te dar. O mundo já acabou. Que isso, Lucas? O mundo já acabou. Esta era que nós vivemos agora, aqui agora, já era, meus irmãos. Ela está falida. O mundo está obsoleto. Na cruz, Jesus decretou o fim do mundo. Deixe-me esclarecer para você. O mundo não vai acabar quando Cristo voltar. O mundo já acabou. Como assim, Lucas? Irmãos, o mundo que hoje existe é como se fosse um preso que foi sentenciado à morte. Já saiu a sentença. Já está declarada a sentença do juiz. Esse preso, fazer com que tenha um preso. Aí o juiz promulga, você está sentenciado à pena capital, à pena de morte.
Oficialmente, ele está, então, declarado morto. Judicialmente, ele está declarado, está sentenciado à pena de morte. Só falta agora um tempo até agilizar e cumprir a sentença. Eu vou explicar de outra forma. Pega esse ventilador aqui, ó. Esse ventilador está ligado, né? Ele está recebendo energia e está fazendo o trabalho dele, que é mandar vento para cá. Beleza. Energia, faz de conta que a energia é a vida, tá? Ele está com vida. Mas aí, se eu desligar ele agora, ó, parou a vida dele. Ele parou de girar no instante que eu desliguei. Ele está demorando a parar, né? Não parou ainda. Agora que ele parou. Demorou ou não demorou? Deixa eu ligar de novo. Então, a mesma coisa é o mundo. Na morte de Cristo, Jesus desligou o ventilador. O que está acontecendo agora é uma chamada energia residual, né? Na física, eu acho que é isso, né? Quando a gente desliga o ventilador, ele segue girando, mas ele não está tendo energia, né? Ele não está tendo vida. Ele só está fazendo vento ainda porque tem uma energia residual nele, sim ou não? Ele está embalado, ele vai parando e vai acabar a vida dele. É isso que aconteceu com o mundo na morte de Cristo. É só uma questão de tempo para que a finalização total desse mundo chegue e se manifeste por completo, então, o fim do mundo. Tá, Lucas, mas da onde tu tirou isso? Onde que está isso na Bíblia? Vamos aos textos bíblicos. João 12:31. Jesus, momentos antes da sua crucificação, chegou a hora de ser julgado este mundo. Quando que Jesus falou isso? Antes da sua morte. Ele não julgou o mundo na ressurreição. Interessante. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. Significado disso: este mundo cheio de pecado, cheio de maldade, faliu. Está decretada a falência do mundo. Esse mundo não conseguiu nada. Esse mundo colocou o mais importante de tudo, que é Deus, numa cruz. O sucesso do mundo foi crucificar a Deus. Isso não é sucesso, isso é um desastre. Isso é um desastre para o mundo pecaminoso. Deus veio, meus irmãos. Deus morreu na cruz, isso nos envergonha. Alguém precisou morrer para nos salvar. Colossenses 2:15. Eu não sei se você já leu esse texto dessa forma. Mas olha o que fala em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem que triunfou dos principados e potestades na cruz? Ali, Jesus. Jesus triunfou dos poderosos na cruz. Como assim, Lucas? Eu não estou entendendo. Os poderosos do mundo, chamem os poderosos. É como se Jesus fizesse o seguinte: manda chamar todos os poderosos do mundo. Chamem os presidentes, ditadores, todos aqueles investidos de poder e autoridade. Chama. Mostra para eles o que eles conquistaram. O que um poderoso, o que um rei, uma autoridade vai conquistar depois da sua morte, se ele não entregar sua vida a Cristo? Vergonha. É como se Jesus juntasse todos os poderosos e dissesse: olha aí, ó, eu tive que morrer. E isso é uma derrota dos poderosos. De que adianta conquistar nações? De que adianta construir castelos, construir reinos? De que adiantam as guerras? Este mundo está derrotado.
Como se Jesus dissesse para esses caras: vocês estão lutando uma batalha que vocês vão perder. Vocês já perderam. Aos olhos humanos, meus irmãos, Cristo foi humilhado na cruz. Mas aos olhos de Deus, Cristo estava exibindo a derrota dos poderes mundanos que se rebelaram contra Jesus. Isso é muito forte. E muitos poderosos do mundo não entenderam isso até agora. Mas a hora deles vai chegar. Gente, por isso que eu estou falando que a morte de Cristo tem esse aspecto escatológico. A morte de Cristo nos envergonha, é verdade. Só que ela nos envergonha e a gente vai para a cruz. A gente faz o que nós acabamos de ler aqui, nós invocamos o nome do Senhor. Nós olhamos para a cruz e vemos que nós somos miseravelmente pecadores, perdidos, merecedores do inferno, condenados. Mas nós olhamos Jesus sofrendo em nosso lugar e depois Jesus estende a mão. Ou como diz o texto de Efésios 2, ele nos dá vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscita para uma nova vida. Ele nos perdoa, ele nos dá salvação. Mas os poderosos do mundo serão envergonhados pela morte de Cristo. Lá em Gálatas também diz que Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Essa era má. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, eu estou morto para o mundo. O mundo morreu. Para mim que eu entreguei a vida a Cristo, é Paulo falando. É como se o mundo estivesse morto. E de fato, ele está morto. Gente, o mundo então, ele não tem mais poder sobre nós. Ele não pode ter mais poder de atração. Nós não podemos ser atraídos por este mundo. E o que é este mundo que tu está falando tanto, Lucas? É tudo aquilo que se opõe a Deus. Todo empreendimento humano que vai contra Deus. Então, por exemplo, existe artes, música. Existe música boa e música ruim. A música boa vai falar alguma verdade sobre a vida. A música ruim é mundo, é oposição contra Deus. Arte, política. Aí é complicado. Política, arte, todo empreendimento humano. Meus irmãos, por isso a salvação tem um sentido escatológico. Este mundo caducou, está velho. E na cruz, Jesus inicia a restauração da nova criação. Jesus iniciou a restauração do propósito original de Deus. Deus fez novas todas as coisas. Vamos lá. Nós que estamos aqui, tá, Lucas? Tá bem, tranquilo. A gente falou da salvação no Antigo Testamento, falamos da salvação no Novo Testamento. A gente já viu que esse mundo aqui, né, o mundo passará. Mas e nós? E nós que estamos aqui? O que tem para nós? Salvação. Sabe esse mundo que está decretado o fim dele? Pois é, esse mundo vai passar. E com ele, todas as pessoas más, pecadoras, que não entregaram sua vida a Cristo. Deus tem uma salvação, Deus quer nos tirar deste mundo, dessa trajetória, e Deus quer nos colocar no reino de Deus. Vamos ler novamente ali Efésios 2. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Meu irmão, que Deus mostre para você nessa noite a salvação dele.
na tua vida. Salvação é mais que uma melhora da nossa vida, que possamos entender que estamos sendo salvos de um mundo que está caído, de um mundo que está fadado ao fracasso. A gente está sendo salvo deste modo de vida, a gente está sendo salvo desta caduquice do mundo, essa obsolescência do mundo. E Deus então quer nos tirar disso, e Deus quer nos colocar na vida eterna. Deus quer nos colocar, Deus quer implantar em nós imortalidade. Imortalidade. Estamos em um mundo em decadência, cheio de injustiça, de maldade e pecado. Por isso que a salvação é algo tão sério. Ser crente é algo muito sério. Porque a proposta de Deus para ti hoje é que você seja um sinal do reino de Deus. Existe um mundo que está morrendo. Já está decretada a sua falência e ele está morrendo aos poucos. Ele está minguando. Deus quer te levar para uma nova vida, para um novo caminho. E agora a missão de Deus para ti é que você seja um sinal dessa luz de Deus. É como se nós tivéssemos a missão de gritar para Rosário do Sul: ei, Rosário, esse mundo não anda bem, esse mundo vai passar, esse mundo está decretado ao fracasso. Mas Deus em Cristo vai reconciliar todas as coisas e nos mostrar o novo e vivo caminho pelo qual nós podemos viver no reino de Deus. É muito sério isso. Você está conseguindo entender? Por isso que Deus nos chama para ser luz do mundo, sal da terra. O que o sal faz? O sal preserva, sim ou não? Uma carne com sal vira charque, não apodrece. E Jesus nos chama para ser sal. O mundo está apodrecendo. Mas Deus nos chamou para uma nova vida, onde nós vamos ser sal e luz. E além de viver nessa nova vida, nós vamos chamar pessoas deste mundo caído, deste mundo fracassado, para ir para o caminho de Jesus. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar a grandiosidade do plano de Deus? E já caminhando para o final, é muito interessante quando Jesus fala sobre salvação no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas registram passagens onde Jesus diz sobre a perda da alma. E o que Jesus fala? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Está diretamente ligado a esse modo de vida mundano. Ou seja, tu entra pelo caminho da morte. Está entendendo agora melhor? O mundo está morrendo. Então viver segundo os padrões do mundo, segundo as ideias do mundo, segundo o caminho do mundo, morte. Ganhar o mundo, perder a alma. Agora, entregar a alma a Cristo é ganhar a vida eterna. Por isso que Jesus falou: aquele que perder a sua vida, ganhará, encontrará. Porque no reino de Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus e ganhamos de volta a nossa alma. Ou melhor, Cristo restaura a nossa alma. Viver focado somente neste mundo é perder a alma. Simples. Sem salvação, perdemos a nossa alma. Jesus quer que não percamos a nossa alma, que ganhemos a nossa alma. Irmãos, quando que nós entenderemos de fato essa salvação? Quando que entenderemos de fato que não pertencemos mais a nós mesmos? Porque lá em Coríntios diz que aquele que morreu para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou, Jesus. Viver por Jesus.
Quando entenderemos que se entregarmos a nossa vida a Jesus, somos um sinal do reino de Deus? Quando que nós vamos entender de fato? Eu sei que é difícil. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu sei. O pecado nos assedia, o pecado nos cega. Muitas vezes nós não enxergamos que esse mundo está caindo, está de mal a pior. E às vezes a nossa carne se revira, o nosso pecado é uma luta interna, sim. Mas Deus nos chama hoje para abrirmos os nossos olhos para a salvação que Ele tem para nós. Quando nós vamos entender que abandonar o pecado é um sinal da luz de Deus para o mundo. Às vezes a gente pensa, o pecado é só uma regrinha, eu não posso quebrar a regrinha. Não, quando tu te afasta do pecado, tu está te afastando da morte, tu está te afastando do mundo. E tu começa a ser um sinal da luz de Deus para o mundo. Você já é salvo? Você já foi salvo? Você está sendo salvo? O chamado de Deus para ti hoje é esse: salvação. Se você não quer, tudo bem, tranquilo. Saiba que você vai ser destruído juntamente com esse mundo se você não buscar a salvação que há em Cristo Jesus. A minha missão hoje aqui é alertar a tua alma. Busque a salvação de Deus. Em breve será executada a sentença de morte deste mundo. Já foi decretada. Já está condenado. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia de você correr para Cristo, se agarrar em Cristo, abraçar esse maravilhoso amor que morreu na cruz por ti e entregar definitivamente a tua vida a Jesus. Abandone o pecado. O pecado é sinal de morte na tua vida. Olhe para a sua vida. Você peca e não está nem aí? Saiba que isso são sinais de morte. Sinais de decadência. Pecado é sinal de morte. Mas quando buscamos a Deus verdadeiramente, nós vamos ver sinais da luz. Sinais em nosso novo ser. Porque Deus faz novas todas as coisas. Você consegue entender agora por que lá em Coríntios diz que quem está em Cristo é nova criação? Nova criatura é traduzido, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. A melhor tradução seria: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Você está entendendo isso? Que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente recebe uma nova vida. O que nós lemos no texto? Estávamos mortos em nossas transgressões, mas Deus em Cristo nos deu vida. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Gente, era para nós vivermos como se tivéssemos ido ao reino de Deus, visitado o reino de Deus e voltado na terra. E agora a nossa missão é anunciar esse reino. É viver essa transformação, essa luz de Deus, impactando o nosso ser, transformando o nosso caráter, as nossas atitudes, as nossas palavras. E viver então como luz de Deus no mundo, como sinal visível do reino de Deus. Busque ser um sinal do reino. Busque ser vida. Vida de Deus, sinal do reino de Deus. Como está o seu caráter? Você tem vivido em amor? Como estão as tuas palavras? Jesus disse que o que contamina o coração não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, as nossas palavras. Como estão as nossas palavras? As nossas palavras estão alinhadas com o caminho do reino, com o sinal do reino, com a luz de Deus? Ou as nossas palavras, aquilo que sai do nosso interior, do nosso coração, está alinhado com aquilo que está se degradando? Como está o nosso zelo com a família? Você tem sido um homem de Deus para sua família? Você tem sido uma mulher de Deus para sua família? Como que está o nosso tratamento com os nossos cônjuges?
Como está o nosso testemunho? Temos dado um bom testemunho? Esses dias eu fiquei meio abismado, meio chocado com uma pessoa que, ao falar do que ela mais gostava na Igreja Batista, numa conversa assim, né? O que tu mais gostou na Igreja Batista? Eu gostei que lá na Igreja Batista pode tudo. Ué, como assim? Pode tudo? Não entendi direito o que é esse pode tudo. Porque não pode tudo. Não pode. A gente nunca vai pregar aqui em cima nesse púlpito que pode tudo. O que é esse pode tudo? Que isso? Que baixaria é essa? Não. Negativo. Caráter, palavra, integridade. Sempre vamos pregar isso aqui. Não somos os perfeitos, nem longe disso. Somos cheios de falhas e pecados, mas a gente quer melhorar. A nossa busca é a santificação. Nós queremos dar um bom testemunho. Então, não pode tudo. Não pode. Meus irmãos, vamos entender e nos conectar com essa verdade, que quando estamos dando um bom testemunho, quando estamos nos afastando do pecado, não pode tudo, tá? Não pode tudo. Quando nós entendemos que não é só uma questão de pode e não pode, é uma questão de morte ou vida. E quando eu me afasto da morte, eu sou um sinal da vida, sinal da luz, sinal do reino. Essa é a questão. Pode ou não pode? Não, eu quero saber se o que eu estou fazendo está dando um sinal do reino. A minha vida está sendo um sinal do reino. A minha vida expressa a salvação de Deus. Sim, não. Hoje é o dia, eu quero te convidar a você se colocar em pé neste momento para fazermos uma oração.